Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como sempre, de praxe aí, professor Nicolas Dias, em mais uma unidade da disciplina de Imunologia Clínica. E nessa unidade, que é a nossa quarta unidade, nós vamos dar continuidade aí aos nossos métodos de imunodiagnóstico, os nossos imunoensaios, beleza? Senhores, o imunoensaio, como eu já falei para os senhores, é um teste de natureza imunológica que fará uso de anticorpos, sempre fazendo uso de anticorpos para detecção de antígenos, beleza? E essa interação antígeno-anticorpo é o que vai, dentre os vários testes, mostrar para nós se o resultado é positivo ou se ele é negativo, beleza? Senhores, o último imunoensaio que nós tratamos na última aula foi o ELISA, extremamente importante e todas as suas formas, né? O ELISA direto, indireto, competitivo e o sanduíche, beleza? Senhores, dando continuidade aqui à nossa disciplina, hoje nós vamos falar de mais 3 testes que são essenciais. O primeiro é o Immunoblot ou Western Blot, que é uma técnica de biologia molecular, que nós vamos detalhar aqui tudo certo para os senhores, beleza? A técnica de imunofluorescência, tá? E por fim, a técnica de citometria de fluxo, tá bom? E de que forma que cada uma pode ser devidamente aplicada, perfeito? Senhores, vamos começar pelo Immunoblot. É um teste laboratorial com base imunológica que é feito para confirmar ou refutar o resultado, por exemplo, de um ELISA, tudo bem? Muito associado para confirmação ou refutar resultados para diagnóstico de infecções virais, principalmente da hepatite e do HIV. Positivo? Senhores, continuando, lá no teste de ELISA, nós analisamos da seguinte forma: nós pegamos lá o anticorpo, interagimos com o antígeno e a partir desse ponto nós conseguimos perceber se tem ou não uma reação. Positivo? Senhores, a partir disso, essas proteínas desses antígenos, eles vão ser separados, beleza? Como que ocorre a separação dessas proteínas que nós queremos analisar? Elas vão ser separadas através do tamanho, por meio da técnica de eletroforese, certo? Vocês já devem ter visto lá na disciplina de biologia molecular a técnica de eletroforese em gel de agarose, onde as proteínas sofrem estímulos para que se separem por meio de acordo com os seus tamanhos, certo? Beleza. Após a separação dessas proteínas, nós vamos ter a transferência por meio de uma membrana de nitrocelulose que vai fazer a transferência dessas proteínas para onde a gente vai fazer a incubação junto aos anticorpos, beleza? E a partir desse ponto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali a nossa amostra a ser analisada, né? Tanto com as proteínas em questão, como com a submissão dos anticorpos a todo esse ensaio imunológico, perfeito? Positivo. Então vamos dar continuidade. A partir da incubação junto aos anticorpos, nós vamos ter a detecção dos anticorpos, porque um segundo anticorpo ele vai ser utilizado, um segundo anticorpo ligado a uma enzima vai ser utilizado para a detecção desse imunocomplexo que acabou de ser gerado, certo? Ou seja, assim como na técnica de ELISA, o anticorpo secundário vai estar se ligando ao anticorpo primário para que haja uma reação positiva ou não. Entendido? Beleza. Senhores, qual é a importância do teste de Immunoblot? O teste de Immunoblot ele é extremamente importante para a confirmação dos resultados, né? Você faz o teste lá por ELISA e, para que não haja nenhuma reação cruzada e que você possa fazer a confirmação, principalmente no caso de doenças mais graves, que necessitam de uma abordagem terapêutica mais específica, é sempre importante estar fazendo a técnica de Immunoblot para confirmação, para impedir resultados falsos positivos. Entendido? Beleza. Outro ponto importante
da técnica de imunoblot é o quê? É a diferenciação do vírus. No caso do HIV, né, como eu falei, que é importante para a detecção, a gente vai conseguir diferenciar entre o HIV do tipo 1 e o HIV do tipo 2. No caso da hepatite também é importante, porque nós temos hepatite do tipo A, do tipo B, C, D e por aí vai, não é? Então, muito importante isso. Então, senhores, a técnica de imunoblot, ela é uma técnica de biologia molecular. Porque os anticorpos utilizados, eles vão ser específicos à proteína que está procurando, mas isso é sempre, né? A parada diferente aqui é que no imunoblot esses anticorpos, eles são meio que fabricados, né? Para que tenha especificidade, né? E a partir desse ponto, gerar um sinal de detecção que vai ser absorvido e vai permitir uma leitura para que esteja ou não positivo o resultado. Entendido? Beleza. Senhores, nós vamos para o segundo exemplo agora de técnicas da nossa aula de hoje, que é a imunofluorescência. Senhores, eu venho falando de sinal luminoso e tudo mais, mas esses sinais que são emitidos através da ligação entre antígeno e anticorpo pode ser não necessariamente luminoso, mas apenas emitir cor, né? A partir da conjugação dessa proteína, ocorre toda uma alteração na conformação e nós podemos ver uma coloração, nós podemos ver um agregado, nós podemos ver uma aglutinação, nós podemos ver uma precipitação. Até aí nenhum mistério. Só que a partir da imunofluorescência, nós temos a emissão literal de um sinal luminoso, onde, em muitos dos casos, vão ser importantes para quê? Para que nós possamos quantificar, e aqui está a palavra-chave, para que nós possamos quantificar aquela amostra. Entendido? Até então, senhores, nós estamos aprendendo muitos testes, muitos imunoensaios qualitativos. O que é um teste qualitativo? É aquele que vai dizer sim ou não. Eu tenho ou não tenho? Certo? É positivo ou é negativo? Agora, o teste de quantificação, né, ele vai passar para nós, ele vai quantificar a presença do anticorpo ou do antígeno que está sendo analisado. Isso é importante, principalmente para que a gente entenda se determinada doença está em uma fase aguda, se ela está numa fase crônica, entendido? Vai ser muito importante para que a gente possa mensurar a fase em que essa infecção está. Tudo bem? Senhores, vamos lá. É uma técnica laboratorial onde você vai reconhecer antígenos através dos anticorpos, o que não é novidade para a gente já vem falando disso e batendo nessa tecla, não é de hoje, certo? Os anticorpos, eles vão estar sendo acompanhados de fluorocromos, que são corantes que emitem fluorescência a partir do momento em que a reação química acontece, ou seja, eu tenho um anticorpo com fluorocromo, que a partir do momento que esse anticorpo se liga ao antígeno, vai emitir um sinal luminoso, que é a fluorescência, mas só a partir do momento em que ocorre a ligação. Entendido? E aí, junto de aparelhos como um espectrofotômetro, que vai quantificar o sinal luminoso emitido, né? Nós vamos ter um resultado condizente com o que a gente está buscando. Das técnicas de imunofluorescência, nós temos duas, certo? Nós temos a imunofluorescência direta e a imunofluorescência indireta. E, senhores, é sem novidade aqui, beleza? Por quê? Porque a direta você vai ter um anticorpo se ligando diretamente ao antígeno. Enquanto na indireta você vai ter um anticorpo secundário se ligando a um anticorpo primário que já está ligado a um antígeno. Então, sempre batendo nessa tecla, senhores. Isso vem da última aula
e isso continua aqui. Não se percam nessas explicações, tudo bem? Só para que a gente continue, dentre as aplicações da imunofluorescência, como os senhores podem estar acompanhando aí na apostila, nós temos a imunofluorescência importante no diagnóstico de doenças autoimunes e doenças infecciosas, perfeito? Como sempre, aquela água padrão para estar aliviando a garganta aí, né, senhores? Como os senhores já vêm acostumados. Prosseguindo aqui, senhores, como eu estava falando, a imunofluorescência vai ser determinante no diagnóstico de doenças autoimunes, perfeito? Como lúpus eritematoso sistêmico, né? Ou doenças infecciosas, que também vai ser importante, por exemplo, na confirmação e detecção da sífilis, tá bom? E quantificação, principalmente. Tudo bem? Então, deixa eu ver se tem algo mais importante que eu possa estar falando para os senhores sobre a nossa imunofluorescência, certo? E não, aqui não, mas eu quero falar sobre outro tipo de diagnóstico, que é a citometria de fluxo, senhores. E é o último que nós vamos estar falando, já finalizando a imunofluorescência. A citometria de fluxo, senhores, é um método diagnóstico que vai ser amplamente utilizado para a detecção de doenças como leucemias, que vão explorar, junto aos anticorpos, a detecção de antígenos específicos nas membranas dos eritrócitos ou dos leucócitos, como CD4, CD8, e vai fazer a diferença, né, junto aos anticorpos dessas moléculas, importante para quantificar também, tudo bem? Então você vai fazer o uso de anticorpos, beleza? Isso é chamado de imunofenotipagem, porque você vai avaliar a molécula que é literalmente expressa na membrana dessas células hematopoéticas, beleza? E com o uso do anticorpo, senhores, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a conexão direta com um antígeno e, nesse caso, ele vai expor em um painel quadrado, onde você tem células TCD8, células TCD4. Você vai poder, o próprio sistema do aparelho, ele vai conseguir estar, do equipamento, ele vai conseguir estar demonstrando para você em um quadro quantas de determinada célula tem, como os senhores podem estar acompanhando aí na imagem disponibilizada na apostila. É um quadro aí do resultado dessa citometria de fluxo, perfeito? Senhores, outro ponto importante é que a citometria de fluxo ela é extremamente importante porque, embora muitos marcadores da membrana plasmática estejam presentes em cada tipo de célula e em mais de um tipo de célula, nós temos marcadores específicos para cada uma das células, conforme os senhores podem ver nesse quadro que eu coloquei aí, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Esses marcadores, senhores, eles vão estar ajudando os senhores a entender o que, principalmente? Que alguns marcadores são específicos de um monócito em determinada fase de maturação. O que isso quer dizer? Poxa, quer dizer que lá em toda a linhagem hematopoética que nós estamos analisando aqui, é importante que você entenda o seguinte, que algumas células, lá durante todo o seu processo de maturação, nós temos uma célula completamente indiferenciada, que é o blasto. Ele pode dar origem, é uma célula ali fundamental, multipotente, que pode dar origem a a todas as linhagens das células hematopoéticas, certo? À medida que vai se diferenciando, você vai diferenciar na linhagem da eritropoese, né, que são os eritrócitos, as hemácias. Você vai ter
a linhagem dos granulócitos, que aí vai englobar os basófilos, os neutrófilos, certo? Os monócitos, e os não granulócitos, todos esses fazendo parte da linhagem linfóide, perdão, certo? A linhagem linfóide são os não granulócitos. E aí, senhores, são os não granulócitos que vão dar origem ao quê? Ao nosso entendimento sobre o quê? Sobre a questão dos marcadores. Senhores, eu vou só retornar um pouco no que eu venho explicando para que a gente entenda a citometria de fluxo. Vocês vão ver que aí no tópico da citometria de fluxo possuem duas imagens. Uma imagem com um quadro, onde é mostrado para a gente um painel, um quadro, onde você tem o agrupamento das células de acordo com os seus marcadores da membrana plasmática, certo? E o segundo quadro com alguns marcadores, por exemplo, um CD8, que diferencia um linfócito T citotóxico de um linfócito T auxiliar, né? Sendo o linfócito T citotóxico o marcador CD8 positivo, enquanto o linfócito T auxiliar, ele possui o marcador CD4 positivo. E como eu estava falando, durante o período de maturação das células, são expressos marcadores diferentes, né? Um CD3, um CD31 e por aí vai. Por que isso é importante na citometria de fluxo? Porque, como eu falei, a citometria de fluxo está muito associada na detecção de doenças como leucemias, certo? E por que isso é importante? Porque a leucemia nada mais é do que uma célula imatura que não deveria estar na corrente sanguínea e incapaz de desenvolver a sua função primordial, ela está na corrente sanguínea e só ocupando espaço, porque ela não deveria estar lá, né? E essa proliferação exacerbada das células hematopoéticas, independente da linhagem que for, vai causar uma repercussão, certo? Negativa, porque isso vai comprometer função. E outra, se células imaturas estão indo para o sangue, isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas não estão amadurecendo, não estão se diferenciando até o seu ponto máximo, até o ponto em que ela vai conseguir executar a sua função, né? O que gera um caso de leucemia. E aí entra a citometria de fluxo para saber, porque a partir desses marcadores é possível ver qual linhagem que se trata, se é uma leucemia mieloide, se é uma leucemia linfocítica, certo? É possível ver qual estágio de maturação que está, quanto mais imatura a célula estiver, pior é o prognóstico, certo? Então, a citometria de fluxo ela vai ajudar justamente em todas essas questões, para poder identificar de qual linhagem que se trata essa leucemia, se é da linhagem mieloide, se é da linhagem linfóide, e principalmente em qual estágio de maturação essas células dessa determinada linhagem estão, para que seja possível revelar para o paciente um prognóstico, beleza, da sua situação. Entendido, senhores? Tudo bem? A citometria de fluxo ela é utilizada somente para leucemias? Não. Ela também é utilizada para separar grupos celulares uns entre os outros, principalmente da linhagem hematopoética. Positivo? Entendido? E, senhores, sobre os testes que eu gostaria de falar nessa aula, eu finalizo por aqui. Mas agora, o último tópico que nós vamos falar é das reações cruzadas, porque todos esses testes eles são suscetíveis às reações cruzadas. Eu deixei para o último tópico da parte dos imunoensaios para que a gente entenda como que uma reação cruzada ela pode acontecer. Senhores, embora um antígeno, um anticorpo, ele tenha alta especificidade para com o antígeno ao qual ele foi sensibilizado, é muito importante que nós entendamos que nesse caso, é possível que um antígeno ele possua um sítio de ligação semelhante ao que o anticorpo está conectado, ao que o anticorpo foi feito para se conectar.
certo? E tudo isso depende também da concentração desses antígenos dispostos no citoplasma ou no ponto de análise ali, certo? Além do que, a contaminação de amostras pode gerar toda uma reação cruzada. E quanto mais simples é o princípio do teste, mais chance pode ocorrer de gerar uma reação cruzada, tudo bem? E por que a reação cruzada ela é ruim? Porque ela pode fazer com que o analista ali do laboratório ele despache um resultado que seja um falso positivo ou um falso negativo. Isso vai atrapalhar com que haja um prognóstico, uma abordagem terapêutica errada, né? Porque se eu falo que uma pessoa não tem uma doença, eu vou ter que continuar investigando para saber qual que ela tem, já que ela se encontra mal. Entendido? E aquele falso negativo pode gerar uma demora no diagnóstico e, consequentemente, uma abordagem terapêutica mais tardia. E nós sabemos que, dependendo da doença, quanto mais cedo for a detecção e o tratamento, melhor é o prognóstico daquela pessoa. Tudo bem? Essas reações de compatibilidade cruzada, né, que são as reações cruzadas, elas só mostram para nós que nós precisamos ter cautela no momento em que nós estamos fazer passo a passo todo o procedimento operacional padrão, fazer as lavagens necessárias nas amostras, certo? E, principalmente, buscar aquela zona de equivalência para que não haja uma reação cruzada com outros antígenos por conta da baixa força de interação que deveria ter entre o antígeno e o anticorpo em questão. Entendido? Senhores, com isso nós finalizamos aqui a unidade 4. As próximas unidades nós vamos tratar das principais doenças e reações imunológicas que o nosso corpo pode ter contra si mesmo ou reações exageradas contra antígenos externos. Tudo bem? A unidade 4 finaliza aqui e eu aguardo os senhores para as próximas aulas.